2006, mas a história fica. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Fé o Mauri Cid, capitão da Marinha, oficial de mar e guerra. Ele vai falar melhor aqui para nós. Isso mesmo. É isso mesmo, capitão? Isso, capitão de mar e guerra, né? Capitão de mar e guerra. O Corpo de Engenheiros da Marinha. Corpo de Engenheiros da Marinha. O Mauri Cid atualmente mora no Rio de Janeiro e resolveu escrever um livro sobre o pai. Esse livro vai ser lançado em fevereiro do ano que vem em um clube da Marinha lá no Rio de Janeiro. Olha ali o convite da editora São Francisco, né? Será confeccionado pela editora São Francisco, dia 17 de fevereiro de 2022, às 7h30 da noite, lá no Clube Naval Piraquê, no Rio de Janeiro. A reportagem de uma vida. Meu caro Mauri, fale-nos um pouco sobre o livro que você resolveu escrever sobre a trajetória do seu pai. Bom dia, Lincoln. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de Ribeirão. Meu pai que trabalhou aqui em Ribeirão por mais de 30 anos, né? Tem Ribeirão como a cidade que ele abraçou no final da vida dele. Sua carreira através de uma ajuda do meu pai. Olha só. É algo que ele cita às vezes nas entrevistas que ele faz. E é uma história que é importante para o próprio Inácio, que ele tem um agradecimento muito grande pelo Mauri. Ele tem esse reconhecimento, Tem, né? Esse reconhecimento. Deixou bem é uma claro história bonita. Bom, eu trabalhei com seu pai, eu era muito menino ainda, adolescente, né? Eu comecei em rádio com 14 anos, foi em 1994, foi quando eu conheci o analista Mauri Medeiros. Não era comentarista, era analista Mauri Medeiros, né? Porque ele tinha o comentário do jeito dele, apurado da forma dele e de uma forma muito tranquila, equilibrada em se pronunciar. Mas eu tenho na linha alguém que foi contemporâneo, né? Contemporâneo do Mauri Medeiros e no dia a dia, na rotina, conheceu muito mais do que a gente, né? O analista Mauri Medeiros, que é o grande jornalista, grande entrevistador, Elton Pimenta. Eu liguei pro Elton agora, faço questão de você participar dessa conversa com o filho do Mauri Medeiros aqui, o Mauri, que veio do Rio de Janeiro para divulgar o livro do pai. Ô Elton, bom dia para você, obrigado por nos atender, viu Elton? Ô Lincoln, bom dia, prazer em falar com você, na rádio do meu amigo Cipó, amigo e irmão, e eu fico contente porque um filho resgatar a história do pai, são poucos que fazem isso. E a história do Mauri é uma história linda, rica. E eu tive a grande honra e o prazer, que o Mauri sempre foi um jornalista muito famoso, mas fez pouco rádio na vida. Em 1975, eu fui contratado pela Rádio Cultura para montar uma equipe de esportes 10 anos depois da Cultura parar com o futebol. Eu fui montar essa equipe e o dono da rádio, saudoso Garcia Neto, me deu uma sugestão. Falou, Elton, nós temos aqui em Ribeirão, morando aqui, um jornalista extraordinário. Eu gostaria, se fosse possível, que você lançasse como comentarista, porque é um cara que entende muito de futebol, viveu no futebol a vida toda, e seria uma novidade na equipe. Eu me recordo que a gente levou para lá os repórteres da época, para você ter ideia, Luiz Carlos Brisa, Sidney José, o Sidney Quartier, Márcio Bernardes, que hoje está em São Paulo, e José Luiz da Pena, que eu também lancei no rádio, e que é meu afilhado de casamento. E aí a gente colocou no ar o Mauri Medeiros. E aí a gente criou na época, aliás, ele sugeriu,
e quando anunciasse o Amaury para comentar, dissesse o seguinte, o slogan dele: os outros comentam, ele analisa Amaury Medeiros. E assim eu fiz ao longo dos anos que passei com o Amaury no futebol, anunciando esse que foi, além de tudo, um grande amigo que eu fiz no rádio e na vida. Então eu fico contente de ter participado, embora modestamente, da vida profissional do Amaury. Saúdo esse menino que resgata a vida, a história do pai. Parabéns, hein? Bom dia, Elton. Pô, é um prazer estar falando contigo novamente depois de tantos anos. Que felicidade aqui de estar conversando contigo. Eu lembro de uma quantidade grande de vezes que eu ia ao estádio e você estava do lado do meu pai ali, você narrando, meu pai comentando. É um prazer estar falando contigo de novo, Elton. E, Lincoln, muitas vezes esse menino viajou com a gente nos ônibus que levavam as emissoras ao lado do pai. E ele quase se tornou um grande jogador. Para quem não sabe, ele chegou quase a ser profissional de futebol. Olha só, a gente está ao lado aqui de um capitão da Marinha, né, o Nando Medeiros, mas um quase jogador de futebol profissional, Amaury. Foi na época do Raí e do Galo, né? Foi durante 1 ano e meio, mais ou menos, que na época de 86, 87, mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer parte do elenco profissional, mas era o reserva do reserva, né? Tinha muito craque naquela época, Elton. Mas o apelido dele, Lico, era Cid Falcão. Cid Falcão, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Que responsabilidade, jogava de médio volante, mas o que mais me surpreende é a memória do Elton Pimenta, porra. Que prazer, hein? Ô Elton, e a história do analista começou com você, então, nessa equipezinha aí que vocês tinham, né, Nando, pra transmitir. Pelo amor de Os Deus. repórteres só eram Sidney Quartier, Luiz Carlos Brisa e José Luiz da Atena. É isso, Elton? E o Márcio Bernardes, que depois foi para a Globo trabalhar com Osmar Santos. Era uma equipe realmente forte. Eu saí da clube, antiga PRS7 na época, depois de 10 anos trabalhando lá, para ir montar uma equipe de esporte, uma responsabilidade muito grande para mim, né? Mas foi bom, porque a gente, ao lado do Amaury, nós tivemos o Wilson Rovelli, que era uma bandeira do rádio, Adalberto Valadão, de plantão Humberto Bernúcio, plantão padrão do rádio. Era uma equipe tão espetacular que nós estreamos em outubro de 75 num Come Fogo. Foi a primeira vez na história que o Comercial ganhou do Botafogo no Santa Cruz. Foi a primeira vitória. E o prefixo da rádio era 1090. O presidente do Comercial na época, Paulo Regis, havia prometido um bicho de R$1.000 para cada jogador em caso de vitória. O Comercial ganhou e ele, no microfone de todas as emissoras dando entrevista, majorou o bicho para 1090 em homenagem à Rádio Cultura, que voltava a transmitir futebol. Foi um come-fogo maravilhoso, com mais de 35 mil pessoas no estádio. Bons tempos, hein? E os jogadores só tiveram a agradecer, porque o bicho aumentou, né? Ô Elton, que legal, né? Que bom, Nando, ouvir essas histórias, né? E a gente está aqui diante do filho do Amaury Medeiros, né? O Maury, que tem esse privilégio, essa honra de escrever a própria trajetória do pai, né?
Não é fácil. Mais do que uma homenagem, né, de filho para pai, acho que é um documento histórico, né? Porque, afinal de contas, foi um cronista esportivo que marcou a história aqui na cidade de Ribeirão Preto também, no mundo esportivo, de uma forma geral, não é? E eu acho que isso é mais do que homenagem. Acho que isso é um documento histórico. Parabéns, viu, o Cid, pela tua iniciativa. E assim, o Elton focou mais para a parte do um filho retratando a história do pai, o que já é maravilhoso. Eu vou além, um filho retratando a história do pai e produzindo um documento histórico, viu? Perfeito. Esses cronistas que o Elton Pimenta citou estão no livro. Estão no livro, que legal. Meu pai guardou com muito carinho fotos do Elton Pimenta, do Adalberto Faladão, do Giacomini. Pedro Giacomini. Tá tudo no livro. Da Atena também. Da Atena bem novinho. Bem novinho. Bem novinho. Estão todos no livro. E vou fazer questão de convidar aqui no ar o Elton Pimenta para ir ao Rio de Janeiro participar do evento de lançamento. É dia 17 de fevereiro. Põe na agenda aí, viu, Elton? Muito obrigado pelo convite, né? Porque só para contar uma historinha que o Cid nem conhece essa. O Amaury, quando ele começou a contar histórias para a gente da vida profissional dele. E tinha gente no meio que não acreditava. Mas ele fala dessa relação com o Pelé, com o Coutinho. Será que não é um pouco de garganta, não? E aí um dia o Amaury, que morava na Ribeirânia, nos convidou para um churrasco na casa dele. E aí na casa dele, o Amaury mostrou fotos, camisas de jogadores, inclusive do Pelé, da vida que ele cobriu o Santos, não os Santos de hoje, Mandem, os Santos de Pelé, de Dorval, de Coutinho, Mengal, Mauro, Gilmar, Zito, enfim, aí todo mundo entendeu porque o Amaury era o Amaury Medeiros, o analista. O analista. Sensacional. Quer dizer que ele comprovou todas aquelas histórias. Eu tô pensando aqui, ô Elton, e quero fazer essa pergunta para você, né? Você falou aí desse Come Fogo, dessa equipe, Nando, com o Elton, né? Grande narrador, mediador, apresentador, com Datena, Brisa, Sidney Quartier e com o analista Amaury Medeiros. Ô Elton, na época, né? O rádio, né? E sempre transmitiu futebol pelo rádio, isso é apaixonante, ô Amaury. Você tem uma responsabilidade e você tem que ter um poder de descrição, né, do lance enorme e fazer aquilo ali de uma forma rápida, sintetizada e tudo mais, para fazer com que a pessoa ali na cabeça dela visualize aquilo que está acontecendo no campo. E até em cima, né, do que era o Amaury Medeiros, um analista, né, ele analisava o jogo enquanto os outros comentavam. Ô Elton, era mais difícil comentar futebol antes, que tinha que ter, né, esse poder de síntese, de escrever o que estava acontecendo via rádio, ou hoje, né, que a comunicação mudou e o comentarista tá ali assistindo ao jogo e de repente o que ele comenta pode ser contraposto pelo telespectador, no caso, que tá vendo o lance, fala assim, esse cara tá maluco do que ele tá falando, então. O que fica mais difícil, hein, ô Elton, com esse conflito aí das eras da comunicação, hein? Bom, são épocas diferentes, né? O rádio mostrava o jogo sem a imagem para o ouvinte. O ouvinte fechava os olhos, imaginava o estádio da sua cidade e mais ou menos sabia onde estava a bola pela narração. E acreditava na análise do comentarista, porque ele não estava no campo, ele não estava vendo o jogo, ele estava ouvindo o jogo. Só que não é saudosismo, mas os profissionais de antigamente
me desculpem os atuais, mas eram muito mais gabaritados, ao ponto de hoje, se você pegar os grandes nomes da televisão, saíram do rádio. Vamos colocar aqui, por exemplo, Osmar Santos, Luciano do Vale, Galvão Bueno e tantos outros. O Fausto Silva, né? Foi repórter de campo. O próprio Datena. Nossa, Juarez Soares, enfim. O rádio foi a grande escola. E para quem trabalhou naquela época, o rádio de Ribeirão era um rádio respeitado no Brasil inteiro como o melhor rádio esportivo no interior. E o rádio era forte. Pra você ter ideia, em 1979, o Botafogo fez um amistoso no Estádio Centenário de Montevidéu contra a seleção do Uruguai. Lá no estádio estavam 2 emissoras de rádio do Uruguai transmitindo e 5 rádios de Ribeirão Preto no estádio com a equipe completa, para se ver na época como o rádio era forte. Hoje, não se vai nem no estádio da cidade para transmitir, é tudo off-tube, não dá para entender. Saudade daquele tempo, saudade de um companheiro que foi enorme, foi o Amaury. Quando eu conheci o Amaury, foi exatamente, né, em 1994, e eu comecei no rádio, Nando e Elton, Mauri, regulando no VMix o áudio do narrador Luiz Carlos Brisa, ele já era narrador, na Rádio CMN, direto do Rose Bowl, nos Estados Unidos, na final da Copa do Mundo, entre Brasil e Itália. E eu aqui do outro lado, né, regulando o áudio ao lado do Osmar Gonçalves, do Tércio, de outros companheiros, com o Brisa narrando num calor que ele relatava, eu me lembro, de mais de 40 graus lá nos Estados Unidos, né, para provar a força do rádio Ribeirão Pretano. Bom, ô Elton, obrigado por sua participação, viu, meu irmão? Mostra um livro aí. Tem mais pergunta pro Elton aí, ô Elton? Nando. Ô Elton, bom dia. Ó, é o Nando Medeiros. O Amaury não tá aqui para te agradecer, mas ele já deve ter te agradecido em vida, não é? A oportunidade que você deu a ele no rádio e que o transformou nesse monstro sagrado da nossa crônica esportiva. Mas o Datena podia agradecer você, né, cara? Podia te agradecer pela oportunidade, porque o Datena começou com você, né? Agradece o cara aí, ó. Colocar. Tudo bem, o Elton? Tá me ouvindo aí, meu irmão? Ou não tá? Ele subiu Subiu? Cadê o Elton? Eu acho. O áudio dele abre, mas tá aberto aqui, velho. Ele não fala comigo. E aí? A repórter do Elton Pimenta. Mas eu comecei com ele, eu tenho que o agradecimento dele, meu. Porque se não fosse ele, eu não sei o que aconteceria comigo, né? Ou eu tô errado? Você tá sempre certo, Datenão. Ô Elton, vamos ver se o Elton tá na linha ainda, ou Luciano, ou caiu a transmissão? Acho que caiu, né? A linha telefônica. Eu quero agradecer imensamente aqui ao Elton Pimenta. Mauri, já deu pra gente resgatar um pouquinho a história aí, né? Mostra o livro aí, meu caro Thiago Cavani. O lançamento vai ser no Rio de Janeiro. Clube Naval Piraquê. Onde é que é esse clube aí, ô capitão? Capitão da Marinha aqui, ô. Fica na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ah, que legal. Fica... É um lugar maravilhoso, né? Aliás, onde não é maravilhoso lá no Rio, né? Do lado de lá. Do lado de lá não é maravilhoso. É verdade. Né? Do lado de cá é bom. Tá o lá, Rio de Janeiro sofre um pouco ainda com um pedaço do Rio ainda com problemas. Né? Ó, dia 17 de fevereiro, reportagem de uma vida, a história de Amaury Medeiros, um livro do Mauricídio Zambiasi, escrito, né? Um livro escrito pelo próprio filho do nosso querido Amaury Medeiros. Ô, Mauri, muito obrigado, viu, por sua visita a Ribeirão Preto. E você sabe que Ribeirão gosta de ter oficiais da Marinha, viu, Nando? Tem o Wilker, né? O Wilkes, não é isso? Almirante Wilkes. Almirante de Ribeirão Pretano também recebeu homenagem na Câmara de Vereadores. A gente não tem mar, não,
A gente está bem longe do mar, mas nós temos bons representantes na Marinha, né, capitão? É muito bom, né? O Almirante Hughes foi comandante da Marinha por alguns anos. Foi uma figura das mais importantes lá dos oficiais da Marinha. É isso aí. Cid, muito obrigado por sua visita, tá bom? Tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente tá louco para ler esse livro aí. Obrigado pela oportunidade, Lincoln, e a todos. E é um prazer estar aqui em Ribeirão divulgando o livro, falando da vida do meu pai, Amauri, né, que passou durante muitos anos aqui trabalhando em rádio e em jornal. Muito obrigado. Obrigado, Maurício e Jonando. Como é gostoso a gente resgatar essas histórias, né? Ouvir essas histórias, adoro. Não é não? Por mim, a gente ia até meio-dia aqui. E o Amauri, eu me lembro no ônibus aí, que o Mauri ia também. Trem da Alegria. Ele ia contando história, né? Ia contando história, contando história. Jogando cacheta, contando história. É isso aí. Muito obrigado. 8h48. Vamos agora.